Fala, galera da pesada! Não existe som mais icônico na história da televisão brasileira do que esse. Guess who? O Pica-Pau não é só um desenho, ele é uma entidade, uma força da natureza que foi exibida tantas vezes na nossa TV que acho que ele já pode pedir cidadania brasileira. Todo mundo conhece o Pica-Pau, a Mini Ranheta, o Zeca Urubu, o Leôncio. Mas e se eu te disser que o gênio por trás de tudo isso, o mestre Walter Lantz, tinha um verdadeiro exército de outras criações? O Pica-Pau fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele criou uma espécie de buraco negro de fama que acabou sugando todos os seus irmãos de estúdio para o limbo do esquecimento. Hoje, a nossa missão arqueológica é resgatar essas criaturas. Vamos conhecer os outros filhos de Walter Lantz, os personagens que dividiam o show com o pássaro mais maluco do mundo. Astro original, Andy Panda. Vamos começar com uma bomba. Antes do Pica-Pau existir, o maior astro do estúdio Walter Lantz era esse carinha aqui, o Andy Panda. É isso mesmo. Ele era a grande aposta, o Mickey Mouse da casa. Andy era um panda dócil, ingênuo e bem intencionado, que sempre se metia em confusão por causa da sua curiosidade. E aqui vai o pulo do gato. O Pica-Pau surgiu pela primeira vez como um coadjuvante maluco, infernizando a vida do Andy Panda, em um dos seus próprios curtas, o clássico Pica-Pau Ataca Novamente. O pássaro anárquico roubou a cena de tal forma que o público exigiu mais, e o resto é história. Andy Panda, o antigo rei, foi lentamente sendo ofuscado pela popularidade de seu próprio coadjuvante. Uma verdadeira traição shakespeariana no mundo dos desenhos. O mestre do gelo, Picolino. Se você sentiu um friozinho na espinha, é porque lembrou dele. O pinguim gente boa, que na dublagem clássica brasileira foi batizado de Picolino, Chili Willy no original. Ele era simplesmente genial. Em um mundo de personagens falastrões e escandalosos, Picolino era um mestre da comédia silenciosa, quase um Chaplin dos desenhos animados. Sua vida era uma eterna e hilária busca por duas coisas: calor e comida. Seu maior rival era o cachorro Smedley, que tentava impedi-lo de invadir lugares quentinhos ou roubar um peixe. As aventuras do Picolino eram impagáveis, sempre com aquela musiquinha tema meio melancólica de fundo. Ele nunca falava, mas suas expressões e determinação diziam tudo. Era o contraponto perfeito para a loucura do Pica-Pau, e seus desenhos eram pequenas obras-primas de timing cômico. A sitcom animada, A Família Urso. Agora, um formato um pouco diferente. Enquanto a maioria dos desenhos do show era baseado em pura ação e comédia física, A Família Urso era quase uma sitcom familiar dos anos 60. Só que com ursos. Tínhamos o pai, um preguiçoso e incompetente que sempre tentava consertar algo em casa e acabava destruindo tudo. Sua esposa Úrsula era a típica dona de casa que sempre avisava que ia dar errado. E claro, os filhos. Era uma crônica da vida suburbana, com piadas baseadas em diálogos e na frustração do pai de família que não consegue fazer nada direito. Para muitas crianças, esses desenhos eram a hora do ir para o banheiro, mas eles tinham o seu charme e mostravam a versatilidade do estúdio. O Detetive Desastrado, Inspetor Willoughby. Siga aquela pista! O Inspetor Willoughby era a resposta de Walter Lantz para o sucesso de personagens como o Inspetor Clouseau. Baixinho, com um bigode enorme e um ar de autoridade que não condizia com sua competência, Willoughby era um agente secreto ou detetive que sempre estava no encalço de algum vilão. O mais curioso é que ele quase nunca falava, apenas resmungava enquanto pensava. Ele era a personificação do agente 007 com azar, que resolvia os casos mais por sorte e pela estupidez dos bandidos do que por sua própria habilidade. Era um desenho mais lento, focado no humor sutil, e que muitas vezes ficava perdido entre a velocidade do Pica-Pau e a determinação do Picolino. A lenda perdida, Coelho Osvaldo. Agora segure-se na cadeira, porque vamos falar de uma verdadeira lenda da animação. Esse coelho simpático, o Coelho Osvaldo, não é apenas mais um personagem esquecido. Ele é uma peça fundamental da história da indústria.
Antes de criar o Mickey Mouse, o primeiro grande astro de Walt Disney foi o coelho Osvaldo. Após uma disputa contratual, Disney perdeu os direitos sobre sua própria criação, que acabaram parando nas mãos de Charles Mintz, que, por sua vez, repassou a produção para o estúdio de Walter Lantz. Sim, o criador do Pica-Pau herdou o primeiro filho de Walt Disney e produziu dezenas de curtas com ele durante os anos 30 e 40. É maluco pensar que no mesmo show que assistíamos, conviviam o maior sucesso de Walter Lantz e o irmão mais velho perdido do Mickey Mouse. Uma história digna de cinema. Incrível, não é? O show do Pica-Pau era muito mais do que um show de um personagem só. Era um verdadeiro festival de talentos, uma vitrine para o multiverso de loucuras que habitava a mente de Walter Lantz e sua equipe. Do astro que foi ofuscado ao pinguim friorento, passando pela lenda que um dia pertenceu à Disney. Mas e aí? Qual desses você mais curtia? Tinha algum que você sempre trocava de canal? Deixa aqui nos comentários qual desses personagens esquecidos merece mais carinho. Não esquece de deixar aquele like da pesada para fortalecer nosso trabalho de arqueologia e se inscrever no canal para não perder a próxima escavação. Até a próxima, pessoal!